guys, what's up? Pro Fatimiri aqui. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo sensacionoso? Maravilhento? Espero que sim. Hoje eu vou tentar tirar uma dúvida que metade da torcida do Corinthians tem a respeito dos verbos, do uso de verbos no passado em inglês. Quando usar o simple past e quando usar o present perfect. É difícil para nós, porque nós não temos um tempo equivalente ao tempo de present perfect no inglês. Nós temos o simple past, que é o nosso pretérito perfeito, né? Mas nós não temos um tempo de verbo equivalente ao present perfect. Mas a hora que a gente pega o fio da meada, aquele jeitinho, aí deslancha. Vamos lá que eu vou te ensinar como trabalhar e como escolher quando usar o simple past e quando usar o present perfect. Bora? Eu vou começar usando o exemplo da Rainha Elizabeth. Queen Elizabeth II. Ela morreu ano passado, em 2022. Só para vocês lembrarem como é que se lê ano em inglês. 1926, 2022. Eu leio os anos de dezena em dezena. Aqui eu vou ler 1926 e aqui eu vou ler 2022, tá? Só para vocês relembrarem, não é o assunto da nossa aula de hoje. Então, aqui eu tenho a manchete aqui da minha lição. September 8th to March 8th. 6 months without a queen. 6 meses sem uma rainha. Falamos aqui da rainha. Por que eu trouxe esse assunto? Vocês já vão saber. Simple past e present perfect. Vamos trazer aqui esses dois parâmetros. O present perfect é um tempo difícil para nós. Nós não temos o equivalente a ele em português. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar a tradução de lado e tentar entender quando ele é utilizado, tá? Para começar, ele é um tempo usado no passado. Aí você fala para mim, vá. Ele chama present perfect e é usado no passado. É present perfect, presente perfeito. Se você for traduzir, present perfect, presente perfeito. Mas ele é uma forma de passado. É alguma coisa que aconteceu no passado. Ela teve início no passado e ela continua verdadeira até hoje, tá? Já o simple past é muito equivalente ao nosso pretérito perfeito. No caso do verbo comer, eu comi. No caso do verbo dirigir, ele dirigiu. No caso do verbo viajar, eles viajaram, e assim por diante. A gente sabe conjugar um verbo no passado simples. Só que em inglês, via de regra, esse verbo é utilizado junto com alguma expressão de tempo, como, por exemplo, no mês passado, por 4 anos, ontem à noite, há 5 dias, e assim por diante. Então, vamos ver um pouquinho desses exemplos. O present perfect indica, né, uma ação que aconteceu no passado e que terminou no passado, que permanece no passado até os dias de hoje, tá? Muito bem. E como é que eu faço esse verbo, né? Como é que eu construo esse present perfect? Eu construo com o verbo to have, na pessoa que está falando, mais o verbo que eu quero falar no past participle. Ai, gente, ela vai me enlouquecer. Present perfect, past participle. Vamos lá. Past participle é o particípio passado do verbo. É só isso. Então, sem pânico. Vamos lá. Eu tenho 6 pessoas básicas em inglês. I, you, he, she, it, no singular. We, you, they, no plural. Certo? Quando eu usar he, she e it, eu vou ter que usar o verbo to have na forma dele, que é o has. Tá? Então, he has, she has, it has. Já nas outras pessoas, eu vou usar o have. I have, you have, we have, you have, they have. Até aqui tranquilo. Muito bem. E com o que eu vou usar esses verbos to have? Com o past participle do verbo que me interessa. Se eu quiser dizer que ela cantou no exterior, a Anitta cantou no exterior, certo? Então, como é que eu vou construir? Anitta, she, cantou.
Quando eu quero usar o present perfect, eu vou dizer she has, porque é a terceira pessoa do singular, e sung. She has sung abroad. Como assim? Nem. O sung é o particípio passado do verbo to sing. E como é que eu acho esse particípio passado de verbo? Todo livro de inglês, na última página ou num apêndice qualquer, tem as colunas de verbos. E lá você vai achar as 3 colunas que a gente decorava na escola, lembra? To go, went, gone. To play, played, played. To drive, drove, driven. Então, a gente decorou essas coisas. Agora você vai saber quando que você vai usar. Se eu quero falar que a Anitta cantou no exterior, she has sung abroad. Como é she, eu vou usar has, que é o tempo do verbo to have para a terceira pessoa do singular, she. Sung é o particípio do verbo cantar. Tá aqui. Ó, tá aqui. E abroad, que significa no exterior. Tá? Então, como é que eu vou falar que a rainha Elizabeth morreu? Queen Elizabeth II has died. Ela morreu. Uma ação que aconteceu no passado e lá vai permanecer. E ela é verdadeira até hoje. Tá? Então, eu vou usar has, porque a pessoa de quem se está falando é a rainha, ela é she. Então, se é she, terceira pessoa do singular, eu vou usar o has. E died é o particípio passado do verbo to die, do verbo morrer. Bacana? Vou te dar mais alguns exemplos do uso dessa construção. They have studied a lot for the exams. Eles estudaram bastante para o exame. Então, ó, have studied é o verbo to have, combinando com o sujeito they, né, terceira pessoa do singular, e studied, que é o particípio passado do verbo to study. Da mesma forma, she has lived in this city for 10 years. Ela morou nesta cidade por 10 anos. Tá? Então, por que eu usei o has? Porque a terceira pessoa do singular, she. Outro exemplo. We have been to France only once. Vocês sabem, né? Eu sempre deixo um minutinho, caso vocês queiram repetir. We have been to France only once. Nós estivemos na França apenas uma vez. O verbo to have é colocado desta forma, porque o meu sujeito é we, primeira pessoa do plural, e been, que é o particípio passado do verbo to be. Have you ever tried Korean food? Ó, esse have tried, experimentou. Esse ever tem o sentido de alguma vez na vida. Então fica você alguma vez na vida experimentou Korean food, comida coreana? Agora, I have just lost my purse. Eu acabei de perder a minha bolsa. Esse just tem o sentido de uma ação que acabou de acontecer. Então, I have just lost my purse. Have, porque é I, o sujeito, primeira pessoa do singular, e lost, porque é o particípio passado do verbo to lose. To lose, lost, lost. Ah, então é sempre igual as duas? Não, nem sempre. Mas, vamos lá. Agora, o simple past. Este é uma baba. Esse é facinho, tranquilo. Ele é usado para falar de uma ação que aconteceu, que ela se completou. Você está falando de uma ação completa. E, frequentemente, essa ação vem com uma expressão de tempo. No mês passado, por 4 anos, ontem à noite, há 5 dias, durante uma semana, e assim por diante, tá? Então, aqui, a gente vai usar o simple past com o mesmo exemplo da Rainha Elizabeth. Olha lá. Vou dar um minutinho para vocês repetirem a frase, tá? Queen Elizabeth II died this morning at the age of 96 after reigning for 70 years.
A Rainha Elizabeth II morreu. Quando? Esta manhã. É mesmo? Ela era velha? Ela tinha 96 anos, na idade de 96. E quanto tempo ela reinou? Depois de reinar por 70 anos. Então, eu estou dando detalhes, estou sendo específica naquilo que eu estou dizendo que aconteceu no passado. Vou dar mais exemplos aqui para vocês. I drove to the office 5 times last week. Eu dirigi para o escritório 5 vezes na semana passada. Então, I drove, eu fui de carro, eu fui dirigindo, tá? Drove é o passado do verbo to drive. Agora vem um exemplo bacana para vocês lembrarem. Lembra das 3 colunas? Então, eu vou pegar um exemplo aqui das 3 colunas, ó. Ah, é sempre igual, né, Pro? Não, não, não. Ó, to drive, drove no passado, driven no particípio passado, no past participle, tá? Então, nem sempre as duas colunas são iguais. Voltando aqui. He went home, talked to his mother and left. Ele foi para casa, conversou com a mãe e foi embora. Estou usando 3 verbos no passado, tá? Outro exemplo. She bought 3 new books yesterday. Ela comprou 3 livros novos ontem. Ó, ontem, especificamente ontem, ela comprou 3 livros novos. They sold their old car last summer. Eles venderam o carro velho deles no verão passado. Sold é o passado do verbo to sell, vender. We spent a long time talking during our trip. Nós passamos bastante tempo conversando durante a nossa viagem, tá? We spent é o passado do verbo to spend, que é gastar. Ó, during our trip, neste período aqui, durante a nossa viagem. Então, eu espero que vocês tenham, que tenha esclarecido um pouquinho para vocês essa história do simple past e do present perfect. Não é difícil, só que você tem que pegar aquele fiozinho da meada. A partir daí, a partir do momento que você entende, fica tudo muito mais fácil. Se você gostou, deixa aí o seu CCC, curte, comenta, compartilha, marca lá a hashtag aquele amigo seu que precisa estudar inglês. Aproveita, se inscreve no canal. Eu sempre te trago, eu sempre te trago coisas interessantes de inglês aqui para você ficar por dentro e tirar suas dúvidas do idioma. Então, thank you. See you next time.